Acho que a principal questão é entender que a humanidade é formada de migrantes, migrantes que saíram da África para se espalhar pela Ásia, pela Europa, pela Oceania e pelas Américas. Somos todos descendentes de imigrantes. Inclusive quem aqui tem o privilégio de ter sangue indígena em São Paulo é descendente de imigrantes tupis que vieram da Amazônia para o litoral brasileiro e aqui atacaram os povos sambaqui, gente que foi forçada a sair da África, que foi forçada por pobreza ou por perseguição na Europa. Somos todos migrantes, somos todos absolutamente em movimento, essa é a característica da humanidade, e trabalhar com isso, com o aumento de nacionalismo e com o aumento de resistência ao estrangeiro, à xenofobia, é uma combinação perigosa, uma combinação de ódio, que nesse momento a gente é obrigado a parar para pensar, porque o ódio sempre é destrutivo, tanto para quem emite quanto para a vítima. Ele é destrutivo das relações. Então esse é um momento bom para pensar nossos movimentos, conscientes e inconscientes, e a nossa obrigação constitucional, moral e ética de solidariedade. Somos migrantes. Todas as famílias de todos nós migraram em algum momento histórico, seja por migração voluntária ou, como a maior parte de nós, forçada ou por necessidade grave. Então é curioso que a gente se esqueça dessas origens em nome de um nacionalismo, ou em nome de preconceitos, ou em nome de algum ódio deliberado que nos é ensinado, e esqueça que do outro lado tem um ser humano. Eu acho que nós temos uma dificuldade em conceber, por exemplo, a raiva brasileira, o ódio ou a violência. Nós nos concebemos como um país pacífico e apagamos da nossa memória as profundas violências feitas contra povos indígenas, contra escravos, contra os migrantes pobres que chegavam a esse país, e nós temos dificuldade em ver essa violência. Outros países falam muito em guerra civil, nós insistimos apenas em balaiada, cabanagem, revolução no Rio Grande do Sul, farrapos, e não falamos em guerra civil. Temos dificuldade em olhar para os nossos massacres, Canudos, Contestado, temos dificuldade de lidar com a nossa própria violência. O brasileiro constrói uma memória de um país sem ódios, de um país harmônico. Isso não tem nenhuma base histórica, isso é um equívoco. Nós somos um país tomado por muita desconfiança, especialmente nesse momento, com crise econômica, com vizinhos em colapso e com crises ainda piores do que a nossa, como na Venezuela ou na Síria. Você está diante do medo, e o medo, ele é o pai e a mãe de quase todo preconceito, o pai e a mãe de quase todo ódio. Alguém que odeia sempre alguém com medo de perder alguma coisa. São duas fontes de medo. Ou eu conheço alguma coisa, sei que aquilo me faz mal, e aí eu tenho receio, né? Ou eu tenho medo infundado num preconceito anterior, me foi ensinado a ter medo daquilo. Estudar história te liberta dessas coisas, porque ao longo do tempo você vê que as pessoas temeram coisas distintas, recearam coisas distintas e foram alargando seus conhecimentos em algumas coisas e ao mesmo tempo esquecendo outras. A biologia ensina que quanto mais houver mestiçagem entre os animais, mais resistente ele será. Quanto mais ele for, abre aspas, um cachorro de raça, mais frágil ele será. Que nós temos uma possibilidade de combinações genéticas, de diversidade, de capacidade de pensar a diferença, que é sempre enriquecedora. Os maiores países do mundo, os mais produtivos, sempre foram países onde a diferença foi bem aceita. De Estados Unidos, o país mais rico do mundo, a China, que comporta diversas etnias, ainda que os Han dominem a China, as zonas de transição e de migrações, como a Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Balcânica e assim por diante. Onde houver essa possibilidade de conviver com a diferença, nós temos um caminho melhor, mais aberto, para a gente produzir uma riqueza da humanidade que é a diferença e não a unidade. A unidade, aliás, é sempre um projeto fascista, não é um projeto humano. O que nos torna humanos é uma pergunta muito interessante, porque ela é diferente do que é ser humano. Se eu digo que é ser humano, eu pressuponho que existe uma essência humana que é imutável. De qualquer jeito, nós seríamos humanos. E não é verdade, nós nos tornamos humanos, por isso que a pergunta deve ser formulada desse jeito. Ser humano é necessitar de cultura, necessitar que alguém me ensine a ser humano. Pensa um bebê.
Ele nasce basicamente sem saber falar, sem saber escrever, ele não sabe andar, ele não conhece nenhum tipo de linguagem ou muito pouca linguagem. Há muito pouco de instintivo no humano. Todo o resto ele deve aprender ao longo da vida. Portanto, o que nos torna humanos é a cultura, é o convívio com outras pessoas. Eu preciso de outros humanos para ser humano. Eu sempre acreditei em duas coisas. Como professor, eu acredito no consenso. Campanhas, palestras como essa, ações diretas, coisas que produzam a capacidade de você perceber que a humanidade é uma, que cada um tem problemas e que todos nós podemos ser mais solidários com todos. Estou conhecendo o Instituto agora, né? E eu estou fascinado com a ideia do que ele promove, né? A capacidade de tratar esses seres humanos que estão numa situação bastante frágil, né? Que desconhecem muito do que é o mundo, no caso no Brasil. O nosso país é um país de imigrantes. Mais do que outros, ou tanto quanto outros, como os Estados Unidos ou outros países, é um país cuja força vem da mistura. Então o que esse Instituto faz é maravilhoso. Né? Vida longa.